Tentando se livrar da pressão do trabalho, um jovem veterinário resolve passar alguns dias em uma cabana na floresta. Contudo, ele não sabia que todo o seu conhecimento seria colocado à prova quando uma ursa vem correndo em sua direção. Será que toda a experiência do jovem médico será capaz de fazê-lo ajudar a mamãe ursa? Assista esse vídeo até o final e descubra como essa extraordinária história acabou. Esta incrível história aconteceu alguns anos atrás no Alasca, o estado mais ao norte dos Estados Unidos e que faz fronteira com o Canadá. Na cidade de Anchorage vive Frank, um jovem de 32 anos que se formou como médico veterinário e trabalha no zoológico da cidade, chamado Alaska Zoo. Infelizmente, Frank não é um jovem normal. Ele nasceu com uma má formação em seu coração e isso limita muito a vida dele. Quando ele era criança, bastava alguns minutos praticando qualquer atividade esportiva que Frank já se sentia cansado e enjoado. Certa vez, após ser desafiado por uma corrida por outra criança, Frank se esforçou tanto que precisou ser levado para um hospital após quase sofrer um colapso cardíaco. Seus médicos permitiam que ele fizesse somente caminhadas ao ar livre, sem se esforçar muito. E isso era algo que ele adorava fazer. Seu passeio favorito era ir até o zoológico com seus pais e observar os animais selvagens. Ele passava horas observando os animais, imaginando como seria a sensação de poder correr ou escalar sem qualquer limitação. Foi então que ele decidiu. Se fazer essas coisas era proibido para ele, ele iria garantir que nenhum animal fosse restringido de fazer o que nasceu para fazer. Ele queria ser um veterinário para poder ajudar os animais que tanto amava. Frank estudou muito e se dedicou a tirar sempre as melhores notas na faculdade de medicina veterinária. Não havia matéria que ele não dominasse, e isso fez com que ele se formasse como o melhor de sua turma. Ele já saiu da faculdade empregado e era justamente no lugar que ele mais queria, o zoológico da cidade. Mas trabalhar como veterinário nem sempre é uma tarefa fácil. Ele se importava profundamente com cada animal que ele tratava. À primeira vista, isso pode parecer uma boa qualidade, mas infelizmente o jovem veterinário não podia curar todos os animais. Haviam diversos casos em que a ajuda estava além de suas mãos. Esses acontecimentos sempre o magoavam, e Frank sabia que era melhor estabelecer uma certa distância emocional dos animais, mas por mais que tentasse, não conseguia manter essa meta. Depois de alguns anos, o jovem veterinário percebeu que precisava desesperadamente de uma pausa para se recuperar e descansar. Ele gostava de ir aos bares e restaurantes da cidade e de se divertir com seus amigos, mas isso não era o suficiente para recuperar todas as suas energias. Havia somente um lugar que ele poderia realmente se desligar de tudo, e isso era no meio da natureza. Ele até tentou fazer algumas caminhadas pelos parques da cidade, mas ele achava que precisava realmente se afastar do centro urbano. Ele era um ótimo profissional e recebia um salário à altura de suas competências. Com o dinheiro que ele juntou ao longo dos anos, ele decidiu se presentear e comprou uma pequena cabana na floresta. Nem o terreno e nem a casa eram muito grandes, mas eram bem próximos a uma área de reserva natural. Nenhum carro ou outros ruídos da cidade podiam ser ouvidos na cabana, e tudo o que Frank ouvia eram animais e os sons da natureza. Após uma semana particularmente longa, o veterinário resolveu pegar férias e passar um tempo em sua cabana na floresta. O ar era puro, a água fresca e ele finalmente estava relaxando após alguns dias. Perto da cabana havia algumas trilhas, do qual ele podia caminhar livremente sem se esforçar muito. Certo dia, ele tomou seu café, pegou uma maçã e foi dar uma volta. Enquanto andava, ele conseguia ouvir o murmúrio do rio ao longe. Ele já estava andando por um tempo quando, de repente, avistou um urso pardo em seu caminho. Os ursos pardos são animais selvagens grandes e robustos que podem chegar até 2,5 metros de comprimento e pesar algo próximo a meia tonelada. Esses ursos possuem um corpo volumoso, pernas fortes e ombros musculosos, do qual nenhum humano quer um contato mais próximo. Neste momento, Frank estava bem distante do animal e sabia que tinha que ficar cada vez mais longe dele. Mas o urso tinha outras ideias. Assim que o urso notou o jovem humano, mudou de direção e foi diretamente ao seu encontro. Frank começou a andar de ré lentamente pela trilha que tinha vindo para ficar sempre de olho no animal que se aproximava dele. Frank sabia que era melhor não tentar correr, já que isso atrairia ainda mais a atenção do urso. Entretanto, o urso continuava se aproximando e um outro movimento chamou a atenção de Frank. Um filhote apareceu ao lado do urso. Isso tornou a situação ainda mais perigosa. Frank concluiu que se tratava de uma mãe ursa que pode ter achado que Frank estava interessado em seu filhote e isso tornava o animal muito mais agressivo. A ursa se aproximava cada vez mais e Frank tinha que ser cuidadoso com suas próximas ações. Como recuar não estava funcionando, a alternativa agora era tentar uma estratégia diferente. Na tentativa de fazer a ursa achar que ele era um oponente perigoso, Frank esticou os braços no ar, ficou nas pontas dos pés na intenção de parecer o mais alto possível. Frank também começou a fazer um barulho assustador enquanto batendo os pés e as mãos. Ele esperava que a ursa pardo parasse de se aproximar dele, mas algo muito estranho aconteceu. O comportamento do animal não atendeu em nada às suas
expectativas. Ele já tinha alguma experiência prévia com esses animais quando cuidou dos ursos do zoológico onde trabalhava e sentiu que algo estava diferente nesta ocasião. A ursa não recuou como ele esperava, mas também não deu sinais de comportamento agressivo. Foi um dos encontros com animais mais estranhos que ele já teve. Algo fez parecer que a ursa estava angustiada e até mesmo preocupada. Ela parecia completamente exausta e agitada. Frank sabia o grande risco que estava correndo, mas indo contra todos os seus instintos, ele se aproximou da ursa. Será que ela está ferida? Pensou Frank. Apesar de sua experiência, o jovem estava no escuro e só podia usar seus conhecimentos para tentar descobrir o que estava acontecendo com a ursa. Quando ele se aproximou um pouco dela, a ursa parou de caminhar em sua direção e começou a caminhar em direção ao rio. Assim que se virou, o animal olhou para trás como se estivesse acenando para que ele a seguisse. Frank estava tão curioso que teve que segui-la. Frank tinha a impressão que a ursa estava pedindo ajuda, e por ter prometido decidir toda a sua vida para ajudar os animais, ele não podia deixar de ir atrás dela. A ursa parecia fixada em seu objetivo e conduziu o homem até a margem do rio. Ali, quase no meio do rio, havia uma rede de pesca presa entre as pedras. A ursa entrou na água e caminhou em direção à rede. O rio não era fundo, mas a correnteza era forte. A princípio, Frank não entendeu por que ela estava tão interessada naquele objeto, mas no instante seguinte, a rede começou a se mexer. Outro bebê urso estava totalmente preso nela. Dependendo de como a água batesse nas pedras, o bebê urso ficava completamente submerso. Frank mal conseguia ver o focinho do pobre ursinho para fora da água. Pelo jeito que a rede estava, parecia que a mamãe ursa tentou livrar seu filhote da rede. Mas como ela estava muito emaranhada, ele não teve sucesso nisso. De alguma forma, a ursa sabia que precisava da ajuda de um humano para salvar seu bebê, e era isso que ela estava tentando de forma tão desesperada transmitir a Frank. O veterinário sabia que não restava muito tempo, pois o ursinho parecia estar no limite de suas forças. Frank tinha que libertar o filhote, mas ele não tinha nenhuma ferramenta com ele, muito menos uma faca para cortar a rede e libertar o filhote de urso. Mas ao mesmo tempo, ele também não conseguiria correr de volta para a cabana para pegar uma faca ou tesoura. Ele sabia que seu coração não ia dar conta do esforço de voltar correndo. De todos os humanos que ela podia pedir ajuda, ela encontrou justamente um que era deficiente e inútil. Quando Frank percebeu que esses pensamentos negativos estavam tomando conta dele, ele imediatamente os afastou. Ele já passou por muitos momentos difíceis e superou todos eles. Esse era apenas mais um desafio a ser superado, mas ele tinha que pensar em outro plano. Ele voltou correndo para a beirada do rio e vasculhou a margem até que finalmente encontrou uma rocha pontiaguda. Então ele se arrastou de volta para onde o ursinho estava preso. Com os pés, ele se apoiou em uma grande pedra e com as mãos, ele cortou cuidadosamente as cordas das redes de pesca. O filhote estava cada vez mais desesperado e não parava de se debater. Suas garras afiadas chegaram a bater nos braços de Frank, ocasionando alguns cortes, mas Frank, mesmo machucado, não parava de trabalhar. Ele começava a sentir seu coração falhar devido ao esforço, mas ele não iria desistir. Após angustiantes minutos, Frank finalmente conseguiu libertar o filhote da rede emaranhada. Frank agarrou o filhote em seus braços e só então percebeu o quão perto a mãe ursa estava dele. Ela ficou o tempo todo observando Frank salvar seu amado filhote. O homem então caminhou com cuidado de volta para a margem com o pequeno urso amoado em seu peito e sentou-se no chão exausto. Ele levou o ursinho até o solo e, quando o libertou de seus braços, ele correu para sua mãe e irmão. A mamãe ursa lambeu seu filhote para se certificar de que ele estava bem. Após alguns minutos, a ursa e sua família voltaram para a floresta. Frank permaneceu sentado por mais alguns minutos esperando seu coração se acalmar. Ele analisou seus cortes e percebeu que, para sua sorte, nenhum era profundo o suficiente para precisar de pontos. Ele se levantou e voltou todo molhado para sua cabana, onde cuidou de seus ferimentos, preparou um delicioso almoço e dormiu até o dia seguinte, satisfeito com suas atitudes. Mas a história não termina por aqui. No dia seguinte, enquanto Frank estava sentado na varanda de sua cabana, pensando em tudo o que se passou no dia anterior, ele ouve um barulho vindo da mata na sua frente. Para sua surpresa, surge por entre a folhagem a mamãe ursa com seus 2 filhotes. O veterinário não sabia como lidar com a situação, mas parecia que os animais estavam de bom humor. A impressão que Frank tivera era que a família de urso pardo apareceu ali para lhe dar um último obrigado pelo que ele fizera. Frank observava a mamãe ursa balançando sua cabeça e em seguida desaparece por entre as árvores acompanhada por seus filhotes. Frank voltou para a cidade depois de 3 dias. Ele contou aos seus amigos e colegas de trabalho a surpreendente aventura que teve durante suas férias, e ele tinha suas cicatrizes para provar que tudo foi verdade. Contudo, para Frank, o mais importante dessa experiência foi que ela serviu para mostrar a ele que, mesmo não tendo sucesso em todos os casos, todo o esforço que ele faz em prol aos animais vale a pena.
Após esse encontro, Frank nunca mais viu essa família de ursos, mesmo voltando para sua cabana todos os anos no mesmo período. Sua dedicação aos animais do zoológico o levaram a ser, anos depois, promovido a diretor da instituição, cujo posterior trabalho trouxe excelentes benefícios aos animais sob seus cuidados. Se você gostou dessa história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!